Glória a Deus. Essa noite, eu quero crer que Deus vai tocar no coração de vocês numa dimensão muito maior do que nós temos vivido. Até lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, chama Este Mundo Tenebroso, que ele descreve mais ou menos como que os ares se movem à medida que a igreja intercede, à medida que a igreja ora, à medida que os santos atuam no mundo visível, como que isso se processa no mundo invisível. E a palavra de hoje é conhecimento pleno, conhecimento natural e sobrenatural. E as legalidades, os portais de legalidades que a gente abre ou fecha no nosso caminhar. Como a igreja tem uma série de pregações agora, nesse mês, então, desde o mês que vem, sobre os valores do reino de Deus, eu quero colocar essa visão do mundo visível e do mundo invisível numa dimensão real para ajudar a gente no nosso dia a dia. Trazer o reino dos céus na terra, os valores dos céus na nossa vida diária. Isso é muito importante. Eu queria que vocês abrissem Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso problema não são as pessoas boas e más. O nosso problema são os principados, as potestades, as hostes malignas. Então a nossa luta é no mundo espiritual e não no mundo natural. A nossa vitória no mundo espiritual traz vitória no mundo natural. E é importante a gente entender isso. Toda ação no mundo natural tem reflexos no mundo espiritual. E existem dois mundos, por mais que a gente queira negar, vocês sabem que existe, porque quantas vezes você entrou num lugar e sentiu aquele lugar pesado? Outras vezes você entrou no outro e aquele lugar é leve. Ou seja, existe uma atmosfera, conforme a situação que nós vivemos. Pode projetar aquele slide? Porque para a gente entender um pouco mais dessa separação, nós estamos aqui no planeta Terra e a Bíblia diz que existem 3 céus. A nossa atmosfera, a galáxia, vamos dizer assim, e o trono de Deus acima de todas as coisas. Então nós temos o primeiro céu, que é o nosso mundo natural, o segundo céu, que é onde habita os principados e potestades, aonde está implantado o reino das trevas, e como estrado aos pés do Senhor, porque o trono de Deus está acima do segundo céu, por isso que eles estão aos pés do Senhor. No segundo céu, os principados e potestades, eles têm poder, mas eles não têm autoridade. A autoridade vem de Deus. Tá? Então, para a gente entender mais ou menos essa figura, eu coloquei aqui o mundo natural, o mundo visível. E o mundo visível, ele é desenvolvido com o conhecimento. Nós agimos no mundo visível. E o máximo que o mundo visível pode chegar é um pouco acima da nossa atmosfera. Pessoas podem ter insights e fazer descobertas, e serem revelações por nosso mundo visível, que ainda não chegou ao conhecimento do homem. Então, são gênios os que chegam no topo do mundo natural, os ganhadores de prêmio Nobel. Mas ele conseguiu invadir um pouquinho só o segundo céu. E dependendo da influência dele, ele também é afetado pelo mundo das trevas. Agora, o mundo invisível, ele é muito mais amplo, muito maior. Ele chega na presença de Deus. Ele chega no nosso louvor hoje, quando a gente começa a clamar, Santo,
santo, santo. Eu consigo entrar na presença do trono do Pai. Eu consigo viajar deste mundo terreno para o mundo do terceiro céu, para a presença do Deus Pai. E essa relação tem toda uma implicância. Quando eu faço alguma coisa no mundo natural, ela tem reflexos no mundo sobrenatural. Ela abre portais e fecha portais de legalidade. Ela tem uma influência e vice-versa. Quando eu atuo no mundo sobrenatural, eu consigo influenciar o mundo natural. Por exemplo, usar alguns exemplos simples. A Bíblia diz: se eu confessar a Jesus com a minha boca e crer no meu coração, eu sou salvo. Por que eu tenho que confessar com a boca? Porque aquilo que eu falo, ele se expande nos ares. E não só ele pode ser materializado como o destino da minha vida, como ele também é audível ao império das trevas. Da mesma forma que a gente falou de principados e potestades e hostes malignas, existe uma hierarquia no mundo maligno, da qual o príncipe desse mundo se chama Satanás, e também tem uma hierarquia no mundo divino dos anjos. Você tem anjos, você tem arcanjos, você tem querubins e você tem serafins. E a nossa ação aqui vai acionar um ou outro. E quando a gente passa a entender isso, pode mudar muito as nossas atitudes. Quando a gente começa a perceber que tudo o que eu faço tem um reflexo no mundo, na dimensão plena. Por exemplo, a salvação diz que eu sou selado pelo sangue de Jesus. Aí a gente costuma dizer assim: então o crente não pode ser possesso? Não pode, porque ele está selado. É a mesma figura do povo de Israel quando estava no Egito, que eles sacrificaram uma ovelha, passaram o sangue da ovelha no batente da porta, e quando o espírito de morte chegou, ele não entrou naquelas casas que tinham o sangue do cordeiro, ele passa por cima, e passar por cima é a Páscoa. A mesma figura da salvação, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou marcado com o sangue do cordeiro, e o espírito da morte vem, e já não mais entra em mim, ele passa por cima, porque eu sou selado pelo sangue de Jesus. Há uns 35 anos atrás, uma pessoa conhecida, médium num centro espírita, uma mulher temente a Deus, acreditando que servia a Deus ali, a filha dela engravidou, ela foi no centro, enfocou os espíritos para saber o sexo da criança, os espíritos foram ao corpo da filha dela, entraram no corpo da filha dela, viram o sexo da criança e trouxeram a informação para ela, e ela acertava 100%. Aí, depois do primeiro filho, a filha se converteu ao cristianismo, confessou Jesus como Senhor e Salvador, engravidou de novo, a mãe foi no centro espírita, invocou os espíritos, ficou 6 horas, mandou eles umas 4 vezes lá, e eles voltavam e diziam para ela: nós não conseguimos entrar no corpo da tua filha. Porque ela era selada pelo sangue de Jesus. Essa mulher, pela primeira vez na vida dela, ela falou assim: se eu sirvo a Deus, o que é maior que Deus? O resultado, ela acabou se convertendo. Mas isso é só para ilustrar que existe um mundo invisível. Existe um mundo da qual, às vezes, a gente não enxerga, mas ele é tão real quanto. Uma vez veio aqui um pregador, um pastor que chama Jarbas, ele era traficante, marginal, bandido, macumbeiro, tudo de ruim que você imaginar. Ele levou 11 tiros, morreu, foi para o necrotério, ressuscitou, se converteu e hoje é pastor. E ele diz que a experiência de morte e ressurreição dele, com todas as letras, hoje ele é cego, porque ele levou 2 tiros na cabeça. E ele fala assim: se você acredita ou não acredita em inferno, eu não sei, mas eu estive lá e sei que ele existe. O problema é seu. Isso eu quero que vocês entendam isso. Nós, quando somos selados, somos protegidos. O diabo, o que ele faz com a gente? Ele cochicha, e como cochicha,
Ele gosta de cochichar, porque ele não entra mais. E ele tenta armar algumas armadilhas para que a gente caia. Essa é a ação que resta a ele. Mas nós, voluntariamente, podemos abrir portais de legalidade. Nós estamos selados, mas nós temos a maçaneta interna, que ela pode ser aberta. Então, assim, crente pode ficar endemoniado? Pode. Porque ele dá legalidade para os espíritos agirem quando ele abre uma porta de legalidade. E tem também a limpeza do passado também. Né? Selamos, mas tem um monte de coisa que tem que sair. Então, assim, é importante a gente entender isso, e a hora que a gente entender essa dimensão, nós vamos mudar muito das nossas atitudes, nós vamos mudar muito dos nossos poucos casos, ou talvez ignorância sobre alguns assuntos, porque a Bíblia é clara, em Oséias 4, 6a, a primeira parte de Oséias fala assim: meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. O conhecimento não é só o conhecimento natural, faltou o entendimento espiritual, faltou enxergar o visível e o invisível, e por nós não vermos o invisível, fazemos um monte de besteiras e colhemos o que plantamos. Misericórdia. Misericórdia, porque quando a gente começa a entender que os nossos atos têm reflexos, nós vamos responder por atos pessoais, mas existe também atos dessa hierarquia de comando. Existem atos que podem prejudicar uma nação inteira. Existem atos que podem prejudicar a sua casa, porque você é o chefe do lar. Você abre portais de legalidade para entrar na tua família, nos teus filhos. Como um rei, e o Velho Testamento é rico em histórias de reis que buscavam a Deus, e reis que se pervertiam, e à medida que eles se pervertiam, a nação era escravizada, e à medida que eles buscavam a Deus, a nação prosperava. Há uma hierarquia de comando. Eu respondo pelos meus atos, e eu provavelmente vou responder, dependendo do cargo, ou da função, ou do lugar que eu ocupo, vou responder pelos atos de outros também. Que às vezes eu mesmo dei legalidade para aquele mal entrar na minha casa. Para isso, nós precisamos abrir uma nova dimensão, abrir os nossos olhos, entender claramente que existe um mundo natural, existe um mundo sobrenatural. Existe um mundo visível e existe um mundo invisível. Existe um mundo real, existe um mundo surreal. Existe um mundo palpável e existe um mundo intangível. Existe o físico e existe o espiritual. Existe o ver, existe o sentir. Existe o racional e existe o emocional. Nós temos que entender a estrutura. Nós temos que entender essa hierarquização do pecado. À medida que o pecado ele é cometido, você pode pagar você mesmo, mas você pode trazer consequências para os outros. Eu fiquei assustado no encontro da família, com o Hélio Peixoto, quando ele começou a falar assim, às vezes vem famílias pedir ajuda porque estão com problemas dentro de casa, e eu olho o modelo de vida que eles levam, e eu falo, o problema são vocês, não é seus filhos. Porque há legalidades que a gente abre, e aquilo me fez pensar e eu comecei a refletir. E aí você começa a ver que reis afetam nações, que pais podem produzir efeitos nos filhos. Isso é uma verdade da qual nós temos que enfrentar. Em Gálatas 5:19, nós vemos lá uma porção de obras da carne. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações,
iras, pelejas, dissensões, heresias, palavras difíceis às vezes de entender. Mas nós estamos vivendo um tempo onde tem crescido muito as obras da carne. A perversidade, ela tem assolado a terra. E às vezes as pessoas enxergam essa degradação como evolução. Agora que se discute muito de ser conservador e ser liberal, o pessoal fala que a volta do conservadorismo é um retrocesso, porque ser liberal é modelo de modernidade. Porque nós vivemos no século XXI, isso é uma mentira de Satanás. Não tem nada de modernidade na perversidade. A perversidade existe no mundo, bíblico, relatado, especificado, há mais de 4.500 anos. E ela é repetitiva. Não, mas é moderna, do século XXI, querido. Vai estudar. Não tem nada de moderno nisso. Não tem nada de novidade nisso. Ao contrário, todas as histórias dessa evolução, desse pensamento, resultam em destruição e morte. Sistematicamente. E aí, quando a gente começa a entender que uma simples fofoca, uma mentira, uma calúnia, a Bíblia diz que julga e será julgado, calunia e será caluniado. Eu abro um portal para eu e a minha casa ser caluniada. Quando eu pego um site, um WhatsApp e mando e é um fake, cuidado, irmão. Você está disseminando uma calúnia. E você está abrindo um portal no mundo invisível de ser vítima do seu ato. Uhul! Acho que não tinha época melhor para falar isso. Ou pior. Misericórdia. Um ato de violência, gente, fere e será ferido. Um roubo, corrupção, ira. No afago da ira, o descontrole da ira, traz palavras de maldição. Você acha que essas palavras vão ser soltadas ao vento? O diabo vai ver uma legalidade nelas na hora, para transformar aquilo em legalidade. Em realidade. Fica bravo com uma criança, fica bravo com um filho, você não vai dar nada, pronto, abriu um portal. Ele está ao redor, querendo você dar uma pisada no tomate, querendo você dar uma tropeçada. Idolatria, feitiçaria. Gente, se olhar no mapa do mundo, você vai ver que os lugares mais idólatras do mundo são desertos. Os lugares mais sem Deus no mundo, a janela 10x40 é quase tudo deserto. É fome, é peste, é desgraça. Nosso Nordeste. Estamos lá com uma luzinha em Santana do Parnaíba, acendendo uma luz, fazendo chover onde não chove. Amém? E também diz dos frutos do Espírito em Gálatas 5:22, pureza reproduz amor, temor a Deus produz alegria, retidão me dá sementes e dá frutos de paz, paciência me dá longanimidade, dá muito tempo na terra, fazer o bem eu tenho colheita com abundância, ser bom, eu vou ter aliados, eu vou ter companheiros, ser fiel, eu vou viver na verdade, eu vou ter alianças, ser manso, eu vou produzir amizades, eu vou produzir confiança, ter o domínio próprio vai gerar bênção. Bênção sobre bênção. Então eu posso, nas minhas ações, agir
nos frutos da carne e eu vou receber a consequência disso. Como eu posso agir nos frutos do Espírito e receber a consequência disso? Qual é a tua escolha? Como que você quer que o reino de Deus se manifeste na sua vida? Você prefere Jesus ou você prefere Barrabás? Qual é a tua escolha? Qual é o teu caminho? Qual é a tua decisão? O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Um ponto, eu vou colocar nessa noite, orei muito sobre isso. Eu acho muito importante, que é o que está assolando, de alguma forma, a sociedade moderna, que é a promiscuidade sexual. Ela é alertada na palavra de Deus desde muito. Por que que Deus faz isso? Será que Deus fala para os jovens se guardarem para um casamento para torturá-los? Será que Deus não sabe que isso dá prazer? Será que Deus não sabe que isso é divertido? Pô, mas Ele manda se guardar, por quê? Por quê? Nada do que Deus faz é imperfeito. Nada do que Deus orienta está errado. Todo o propósito de Deus está vinculado à nossa felicidade. E se Ele fala isso, é porque Ele entende muito bem essas duas dimensões. E Ele sabe das implicâncias que tem uma relação sexual. Ele sabe que quando você faz ela fora do casamento, e mesmo dentro do casamento com alguns limites, você abre legalidades de fluxo de demônios. Quer você entenda, quer você não entenda. Ah, mas tirem as crianças da sala. Gente, as crianças de 12 anos, 13 anos, estão vendo stand-ups aí que falam coisas que vocês nem imaginam. Aí a gente fica cheio de dedos aqui na igreja, né? Eles sabem do que eu estou falando. Acorda, acorda. Há 200 anos atrás, Freud, que eu creio ser um dos caras que chegou nesse nível de conhecimento que desvendou mistérios, o Freud abriu a mente para um grande conhecimento da humanidade e que realmente fez a diferença. Ele trouxe para nós desvendar o consciente e o inconsciente. Ele trouxe o ego, superego, o id. Ele trouxe revelações fantásticas para nós entendermos a relação humana, a mente humana e os hábitos humanos. Mas do mesmo modo, tenta colocar o slide de novo, quando ele chega no topo, que ele recebe insights e revelações, ele trouxe muita confusão quando ele tratou da sexualidade. Por quê? Porque ele desconhecia o mundo invisível. O ser humano, por mais genial, por mais intelectual, por mais sábio que seja, o máximo que ele atinge no mundo natural, o topo do mundo natural, é um mediano no mundo sobrenatural. Ou seja, ele não passa de mediano. Nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, sabemos mais que eles. Deus chama os tolos para confundir os sábios. Esse é Deus. E aí, quando ele traz essa questão da sexualidade, ele traz uma liberalidade no mundo conservador, porque ele desconhecia o mundo espiritual, e isso tomou uma forma de hedonismo, o prazer a qualquer preço, porque ele começa a entrar nessa seara de uma maneira que ele quebra alguns princípios da palavra de Deus. E isso ganha grande espaço na sociedade. Ele quebra o conservadorismo e traz um liberalismo, ou seja, ele estimula a compulsividade e destrói um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Só que isso, aparentemente, é tudo ciência, mas não é. A gente tem que tomar cuidado, porque as coisas acontecem de um jeito, e elas são distorcidas um tanto, porque o príncipe deste mundo é Satanás. Por exemplo, eu nasci um pouquinho antes da Revolução Hippie.
E a revolução hippie hoje nas escolas, ela é ensinada com um certo romantismo. E também uma politização, era um ato político. E ela era o paz e amor. Gente, de paz não tinha nada, era rebelião e revolta. E de amor, muito menos, era sexo, drogas e rock and roll. Mas, para quem não viveu aquela época, ela é romantizada. Ela é politizada. Eu acredito que daqui a 50 anos, os black blocs vão ser romantizados e politizados. A Cracolândia vai ser romantizada e politizada. Vocês percebem? Vocês estão vivendo isso hoje. A hora que contarem a história, vão contar de um jeito histórico. Só que essa revolução, e eu vivi um pouco depois, já começou a causar efeitos na sociedade, e por isso que eu quero tratar dessa questão da degradação sexual, porque a minha geração já começou o processo que até hoje existe, que chama balada. O barzinho. Aí depois virou balada, depois virou funk, depois será o que vai virar. Mas a balada, na minha época, era dar beijinho. E o legal era quando beijava duas. Aí você era o cara. Só que os anos vão passando, e o legal, e o da moda, era o ficar. Era uma noite de prazeres. Mas aí os anos vão passando, e a coisa vai se degradando. Aí o cara que era o cara, ele tinha que ficar com duas. E aí existia um fetiche que era chique, e as mulheres começaram a se habituar a se autorrelacionar. Mas parou por aí? Não, a degradação continua. E o cara que era o cara hoje, é eles com eles e elas com elas. E a coisa vai parar por aí? Não! Já estão dizendo que pedofilia é doença, não é crime. Ou já estão preparando o circo para os velhos com os novos com os velhos. Vai parar por aí? Não, tem bestialidade. Vai parar por aí? Não, tem sexo com os demônios. Aí Deus olha a terra, há 4.500 anos atrás. Uau, não tem mais jeito. Só sobrou uma família. Neto de Enoque, bisneto de Enoque, que foi arrebatado porque andava com Deus. Uma família se preservou na terra. E Deus resolveu destruir a terra e poupar aquela família. O resto estava tudo com Barrabás, só uma família com Jesus. Isso está na Bíblia, 4.500 anos atrás. Tem alguma modernidade nisso, gente? Tem alguma novidade? É no século 21 isso? Ah, mas aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que é a palavra sodomia? Aconteceu em Sodoma e Gomorra. Só salvou um pai e duas filhas. Até os anjos eles quiseram estuprar. Olha o nível de degradação que chegou. E Deus olhou e falou, chega. Não tem mais solução. E, gente, eu não quero ser catastrófico, mas a igreja está deixando o mundo caminhar para essa destruição. Nós estamos nos calando. Quando a gente fala para um jovem, se guarda para o casamento, parece que nós somos ETs na terra, que nós estamos falando besteira. Eu decidi esperar, parece um absurdo nessa realidade. E a degradação é tamanha. E tem acontecido, e tem surgido, e Deus tem trabalhado isso, e nós estamos deixando isso acontecer de novo. Eu falei de Sodoma e Gomorra, de Noé, dos reis de Israel, de bênção e de maldição. Mas se você olhar na história, depois de Jesus, no século XIV ou XV, a degradação foi tão grande que o Papa teve filho com a própria filha.
A própria igreja se corrompeu. Aí vem a peste negra, peste bubônica. O que você acha que é isso? Deus olhou e falou, misericórdia. 100 milhões de pessoas morreram. 100 milhões de pessoas morreram. No século XVIII, a febre amarela, a febre espanhola, 100 milhões de pessoas morreram. A varíola matou, do século XVIII até hoje, 500 milhões de pessoas. Uhul! A cólera, 1 milhão na Europa. A tuberculose, 1 milhão há 3 anos atrás. A AIDS, na década de 80, matou 35 milhões de pessoas. O ebola dizimou vilarejos, 90% de vilarejos na África. O tifo, 3 milhões na Rússia. Sarampo, malária, febre amarela em Campinas. Quase que tirou do mapa. Em 1890. O que você acha que essas coisas acontecem se não cai um fio de cabelo nosso sem a permissão de Deus? Eu estou conseguindo ser claro sobre os dois mundos? Dá para entender o que os nossos atos podem causar? É a lei da semeadura. No mundo das trevas, planta feitiçaria, colhe morte, gente, não tem jeito. Colhe enfermidade. Tem gente que faz pacto com o diabo para ficar rico, fica rico, mas paga caro. Paga muito caro. O diabo dá com uma mão e tira com duas. Não tem negociação favorável a você. Agora, uma das piores coisas do pecado, fora as consequências, é que ele nos tira o poder. Ele nos tira a autoridade. O pastor vai orar pelo endemoniado, e ele começa a orar para que o demônio saia, e o demônio olha para ele e fala assim, eu sei o que você fez quinta passada. Acabou a autoridade dele. Agora, se ele tem autoridade e fala, eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, sai em nome de Jesus. Ou ele se intimida. E se ele não fez nada, ele fala, você é um mentiroso, Satanás, sai em nome de Jesus. Tem uma história no livro do Daniel Mastral, que ele conta que ele pertencia a um grupo de satanistas e eles gostavam de entrar em igreja evangélica para bagunçar. E numa determinada igreja muito grande, eles foram com um bando, e diz que quando eles estavam lá, o pastor teve um discernimento. Ele falou, tem satanista entre nós, tranca as portas, nós vamos ungir todo mundo com óleo. Aí eles ficaram apavorados. E começaram a invocar alguns espíritos. E um deles falou para ele assim, a igreja é muito grande. Ele vai chamar os presbíteros para orar. Vai na fila do tesoureiro, ele está roubando a igreja, a unção dele não vale nada. Aham. Aham. Dá para entender? Lá em Coríntios 8:11, 1 Coríntios. No 10 ele fala assim, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? O fraco é pouco saber. Porque, e pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, pouco saber me faz fraco e me faz perecer, me faz ser derrotado. Eu tenho que tomar cuidado com a falta de conhecimento, porque a Bíblia diz, o meu povo perece
por falta de conhecimento. E quando a gente não entende esse mundo espiritual, a gente vai fazer bobagens, vai fazer coisas e vai colher consequências e vamos pedir misericórdia de Deus, sem entender o que nós fizemos. Mas nós vamos nos achar vítimas, nós vamos culpar os outros, nós vamos achar que a sociedade não nos entende, quando nós mesmos temos que entender aquilo que produzimos, é aquilo que colhemos. Voltando ao assunto mais delicado sobre a perversão sexual, a Bíblia ela é tão linda, tão perfeita, que no Velho Testamento Deus orienta o povo de Israel sobre regras de higiene, regras de conduta, para evitar que o povo morresse, para evitar que o povo pegasse moléstias, para evitar que o povo tivesse problemas de saúde. E ele orienta, se você pegar lá em Levíticos, capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, é toda uma orientação de regras. Mas se você pegar Deuteronômios, de 9 a 14, você vê ele orientando sobre várias questões de higiene, sobre lavar a mão, sobre como proceder, mais especificamente no Deuteronômio 23, o 13. Entre as tuas armas terás uma pá. Olha só, uma pá. Pá não é arma. E será que, quando estiverdes assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirá o que defecaste. Deus orienta sobre o esgoto. Deus orienta sobre contaminação. Deus orienta sobre coisas que são básicas, a questão de lavar a mão, as questões de higiene, os animais que você podia e que você não podia, porque eram animais imundos, animais que transmitiam doenças. Ou seja, o povo de Israel era basicamente um dos únicos povos mais protegidos de infecções e bactérias do que o resto do mundo. Porque tinha regras dadas pelo próprio Deus para serem seguidas. E se você olhar o mapa de Jerusalém, você vai ver que Jerusalém tinha 12 portas. E uma das portas é chamada Porta do Monturo. Monturo é o esterco. Monturo é a sujeira, é o esgoto. E essa porta, se você for lá hoje, ela está fechada. E você sabe o que tem depois dela? O cemitério. Deus já deixou claro na palavra que lugar de esgoto, lugar de lixo, é lugar de morte. Eu mesmo, como arquiteto, sou proibido de construir em lixo sanitário, em depósito sanitário. Porque ali vaza gases, ali tem assoreamento, vai explodir, vai quebrar a casa inteira. Vai causar morte. A própria ciência sabe que esse lugar não é um lugar de festa. Mas o homem, a mente do homem, vai se pervertendo, vai se pervertendo, vai se pervertendo, e ele chega ao ponto, e espero que vocês entendam o que eu estou falando, que ele transforma a saída de esgoto em parque de diversão. E acha que tudo pode, desde que seja no casamento. Não é verdade. Vai levar à morte. Vai levar à morte. E eu tenho que trazer essa palavra para vocês, porque a degradação está cada vez pior. Está entrando nas nossas casas, está entrando na igreja. Nós temos que alertar. E é interessante que no versículo 14, lá de Deuteronômio, quando ele fala essa questão de cobrir aquilo que você defecou, ele fala assim, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Você quer autoridade espiritual para vencer as batalhas no céu e destruir na terra? Seja santo.
Porque fazendo isso, Ele vai te livrar dos teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo. Mas que relação tem isso? Dá para entender? Misericórdia. Tenho que achar os meus papéis aqui. Nem eu me entendo às vezes. Gente, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar que tem que manifestar a glória de Deus. Nós temos que trazer o reino dos céus na terra. Nós temos que incutir os valores de Deus, os valores do reino na vida da terra. O mundo hoje está polarizado. O que é santo tem que ser mais santo. O que é profano vai ficar mais profano. Nós temos que decidir. Já não dá mais para separar o que é um do outro. Ou você é Barrabás, ou você é Jesus. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar mais ou menos, não dá mais para viver na balada e no culto. Não dá mais, você tem que escolher. Você tem que fazer uma decisão na sua vida. Ou você é santo, e mais santo, e mais santo, ou você escolhe o profano, e o mais profano, e o mais profano. Temos que remover os postes ídolos, temos que remover os pecados, temos que remover as ideologias satânicas, temos que voltar à obediência da palavra, temos que voltar a ter temor a Deus. Sabe, o pai sozinho ali no computador, ele acha que ninguém está vendo. Não só ele, Deus, mas os demônios também estão vendo. A hora que ele entender que aquele simples ato, que parece uma bobagem, está abrindo portais para dentro da casa dele, para a família dele, quem sabe gera um pouco mais de temor. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento do mundo natural e do mundo espiritual. Aqui em Colossenses 2,14... só para vocês não ficarem tão pesarosos. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, nós quebramos as ordenanças, nós pecamos. Deus tem me falado isso e eu tenho sentido muito peso de pecado. Muito peso. A qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou. Deus pegou esse preço do pecado e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Mas Ele não parou aí, gente. Ele quer dar para nós a vitória, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente e deles triunfou no nome do Senhor Jesus. Se o meu povo se humilhar e orar e pedir perdão, dos céus eu ouvirei e sararei a terra. Se você quer pedir perdão a Deus agora, se ajoelhe, irmão, e se arrepende, irmão, porque Deus quer derramar bênçãos abundantes sobre a terra, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho. Se você quer pedir perdão agora, se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha. E se humilha diante de Deus. Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da tua graça. Salva a minha vida, salva a minha casa. Salva, Senhor, tudo que tenho
feito de errado e lava com teu sangue, Pai. Limpa, Senhor, tudo o que fiz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, dos céus eu ouvirei e sararei a tua casa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós nos humilhamos diante de ti nesta noite, Pai, dizendo que precisamos da tua graça, precisamos do teu favor, que queremos ser aquela igreja que o Senhor está purificando, que o Senhor mesmo está preparando para viver esses dias de densas trevas, Pai. Queremos que o Senhor nos ajude como indivíduos no nosso dia a dia, como homens, mulheres, como pais, mães, filhos, filhas, profissionais, na interação com as outras pessoas, que seja vista a tua santidade nas nossas vidas, Pai. Por isso nós pedimos, ajuda-nos como indivíduos e como igreja a transparecer Jesus nesses dias. Abençoa-nos nesta noite. Vamos ficar em pé um pouquinho, irmãos. Eu queria pedir que nós pudéssemos fechar os corredores agora. Vamos dar as mãos uns aos outros. Pedir a Deus que esteja abençoando esta semana. Queria reforçar o aviso de amanhã, 7 da manhã, durante a semana toda, de segunda a sábado. Interceda pela pessoa que está do seu lado. Você ministre sobre ele, sobre ela. Senhor, desejamos que o teu povo seja guardado de todo mal, que nós possamos semear santidade, colher santidade, que possamos semear as boas obras, que possamos semear a verdade, que possamos semear a tua palavra, que possamos semear a justiça do reino de Deus, a pureza, Pai, como foi ministrado nessa noite. Que a tua igreja seja um referencial de pureza nesses dias, Senhor. Que os nossos lares sejam referenciais de pureza, que o nosso casamento seja referencial de pureza, que o relacionamento dos jovens na tua igreja seja referencial de pureza, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós, no nosso dia a dia, a transparecermos Jesus em nós. E nesta noite nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos pecados. E a tua palavra diz: se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar da injustiça. Por isso, reconhecemos, Senhor, que precisamos de ti a cada dia mais. Por isso nós abençoamos. Diga: eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós abençoamos o teu povo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar 50 irmãos. E vamos ter uma semana de oração na presença do Senhor. Na graça do Senhor.